Algumas coisas deveriam durar muito mais tempo do que geralmente elas duram. Só que por conta das nossas ações, elas acabam indo embora rápido demais. Ou no caso, muitas acabam sumindo do mapa. Hoje, o quadro que eu vou mostrar nasceu deste conceito, dessa ideia, tá bom? E antes de tudo, com certeza, seja muito bem-vindo ao canal Arte 3. Eu sou o Josu e hoje vamos mergulhar na criação de um quadro que carrega não só uma história. E a pergunta é, qual que é essa joia rara da natureza que vamos falar hoje? Entre mais de 1.900 espécies de aves no Brasil, existe uma que se destaca como uma joia viva. Ela simplesmente é tão rara na sua beleza que teve a sua vida ameaçada na década de 80. Tem em si o azul cobalto, o bico poderoso e o olhar intenso. E isso chamou muita atenção e ela acabou virando alvo de caça e tráfico internacional. Os ninhos foram destruídos e os filhotes roubados. E claro, a população caiu para poucos números na natureza. Tudo por causa da vaidade e cobiça humana. E hoje, graças a um bom tempo de esforço e conservação, já existe uma quantidade considerável, mas a espécie ainda é classificada como vulnerável. Ela já respira com tranquilidade, mas não tão tranquila assim. Então, continua sendo um símbolo de resistência. E aí, me conta aqui nos comentários, você já viu uma arara azul? Teve essa chance? Como foi? Esse quadro não é só uma arte solta, ele é um manifesto de liberdade. Quando escolhemos a imagem base, já sabíamos que precisávamos destacar o voo épico, sem nada prendendo essa ave. Então, ao pegar a imagem, parecia que estava tudo perfeito, tudo certinho, mas se você olhar um pouco para baixo, nossa, olha que coisa horrorosa, tinha que arrumar. E como que fazia para arrumar isso? Então, basicamente, o que eu fiz foi adicionar um pouco mais de contraste, afinal, um pouco mais de vida para essa imagem. E logo depois eu fiz as alterações. Eu vou mostrar de perto para vocês verem o que foi essa alteração. Ó, foi a pata e as penas. Eu achei muito mais interessante essas penas estarem alongadas. E lógico, tinha uma parte amarela ali que eu resolvi colocar azul para dar mais ênfase no azul. Fui adicionando algumas luzes para dar uma ambientação que eu queria. E em determinado momento eu pensei, por que não tirar esse verde e deixar tudo azul? E olha como ficou. Ah, esse azul ficou incrível. Então eu comecei a ressaltar algumas partes, deixar o azul mais intenso, selecionar algumas cores, adicionar brilho nessa imagem para dar essa questão que eu queria, que era a arara em pleno voo. Foi adicionando algumas ambientações como se o sol estivesse dando esse aspecto mais visível na imagem. Adicionei um brilho aqui, um reflexo ali e adicionando contraste para dar ênfase na ave, colocando algum aspectos de granulado, de nitidez na imagem para deixar ela cada vez mais bonita. Pensei, poxa, tá faltando alguma coisa. E na hora veio a ideia, vou colocar um monte de pena espalhada para dar essa sensação de voo. Adicionei 2 penas e fiz um teste com a questão da aproximação. Desfoquei, coloquei coloração e foi ficando bonito. Adicionei mais uma para dar mais essa questão da triangulação e depois eu coloquei um gradiente de cor para dar essa ênfase. E aí ficou o quadro. Depois o que termina, eu adicionei a assinatura e pronto, o quadro da arara azul havia nascido. Algumas pessoas podem se perguntar em qual categoria que entra esse quadro, na de extinção, e eu penso que talvez não. Se a gente tivesse aqui uma categoria diferente, seria talvez a categoria de resistência ou uma categoria de sobreviventes. Mas a arara azul, ela não representou uma perda, ela representa uma luta, porque ela ainda continua voando. E cada vez que você olhar para esse quadro, você pode se lembrar que a natureza não foi feita para viver em gaiola. Quer trazer essa força e esse azul intenso para sua parede? Clica no link abaixo e garante seu quadro exclusivo da arara azul. E claro, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta qual animal você gostaria de ver no próximo quadro. Claro, aqui é o Arte 3, eu sou o Josu e lembre-se sempre, você também é uma obra-prima. Não se esqueça disso.